Dia 28. Quem é nosso inimigo? Paulo nos fala de nosso inimigo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios, capítulo 6, verso 12. Antes de dizer quem é nosso inimigo, Paulo enfatiza quem ele não é. Nossa luta não é contra pessoas, ainda que muitas vezes pareça ser. Sofremos perseguições, oposição e tentação porque as pessoas nos ofendem, nos enganam, falam mentiras a nosso respeito, nos manipulam ou até nos atacam fisicamente. É natural pensarmos que eles são os nossos inimigos, quando o nosso verdadeiro inimigo é um ser espiritual que, de maneira dissimulada, engendra ataques direcionados através de pessoas. Portanto, precisamos entender que nosso inimigo não é nosso marido opressor, nosso vizinho provocador, ou o chefe injusto, ou a mulher que tenta seduzir o marido da outra, nem mesmo o bandido que espreita vítimas na sociedade. Nossos adversários não são estes, ainda que sejam usados pelo diabo para nos atacar. É muito importante reconhecer isso, para que deixamos de atacar pessoas, começamos a enfrentar com as armas espirituais os nossos verdadeiros inimigos. O apóstolo Paulo lista uma série de palavras que nos ajuda a conhecer o nosso verdadeiro inimigo. Ele começa dizendo que a nossa luta é contra os poderes. Em grego, usou a palavra arcas, que significa primeiros ou governantes, e que também pode ser traduzido por principados ou príncipes. Estes príncipes são os que detêm o poder sobre as pessoas. São os governantes demoníacos que dirigem sistematicamente a implantação do reinado maligno de Satanás na Terra. No livro de Daniel, capítulo 13, o profeta descreve uma experiência tremenda que teve com Deus. Após 21 dias de oração e jejum, ele teve um encontro com o anjo do Senhor. Este anjo disse que Deus havia ouvido sua oração desde o primeiro dia em que havia começado a orar, mas que havia enfrentado oposição da parte do príncipe da Pérsia, um príncipe demoníaco que tinha poder sobre toda a nação da Pérsia. Entretanto, o anjo chamou o arcanjo Miguel, príncipe da nação de Israel, para ajudá-lo neste embate, e então adquiriu a vitória, podendo, portanto, levar ao profeta a resposta de suas orações. Que visão estupenda daquilo que realmente acontece quando entramos em batalha espiritual. Daniel ali entendeu por que suas orações demoraram a ser respondidas, e com isso também nos proporciona um entendimento muito profundo do que acontece no mundo invisível espiritual quando oramos. Creio que Paulo esteja se referindo a este tipo de príncipe. Nosso adversário tem poder sobre as pessoas e povos. Exerce autoridade sobre culturas, a sociedade e diversas filosofias que influenciam o estilo de vida das pessoas. No tempo de Daniel, ele estava sob uma influência muito opressiva da Babilônia e foi pressionado a fazer o que faziam e de desfrutar dos mesmos prazeres que todos desfrutavam. Todavia, o profeta resistiu com todas as suas forças,
submetendo-se somente ao Senhor. Decidiu não se render aos apelos sensuais e idólatras do seu tempo. Hoje, sofremos esse tipo de opressão na nossa sociedade, que está debaixo de principados demoníacos, influenciando a mentalidade hedonista e materialista a qual vivemos. A esfera de atuação destes principados se dá na cultura, moda, arte e nos influencia de maneiras que muitas vezes nem percebemos. Nossa luta é contra estes príncipes. Somos pressionados por eles a abraçar uma vida sexual sem limites e sem compromissos, a buscar o enriquecimento a todo e qualquer custo, a manipular pessoas para alcançar nossos objetivos. Devemos resistir à luta contra estas forças, nos abstendo de tudo o que está sob o poder deles, orando todo o tempo. O fato do profeta Daniel ter orado por 21 dias não foi algo místico. Poderiam ter sido 22 ou 10 dias. O que importa é que ele decidiu orar até receber a resposta proveniente dos céus. Ele decidiu resistir até ouvir a voz de Deus. Quando oramos, precisamos decidir crer que Deus responderá. Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz: quem dele, de Deus, se aproximar, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Daniel sabia que Deus responderia por isso. Não desistiu até que sua resposta viesse. Ele não tinha consciência de que uma batalha espiritual estava acontecendo enquanto orava, mas resistiu até a resposta chegar. Você tem orado até receber a resposta de Deus? A resposta pode ser positiva ou negativa. A palavra pode ser de cura quando oramos por uma enfermidade, mas também pode ser um não, como a que deu a Paulo ao orar por seu espinho na carne. 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 7. Deus tinha um propósito maior na vida de Paulo do que curá-lo. Todavia, Paulo ficou em paz, pois teve sua resposta. Ele sabia que a vontade de Deus era o não. Assim como Daniel, quando oramos por algo e a resposta de Deus não vem de imediato, não significa que o Senhor não nos ouviu, mas sim que pode haver uma batalha espiritual acontecendo, a qual não estamos cientes. Se pararmos de orar, a batalha estará perdida e a resposta nunca virá. Mas se orarmos incessantemente com fé de que Deus ouviu e a sua resposta virá, oraremos até que ele venha. Veja o que Jesus disse sobre isso. Por isso lhes digo: peçam e lhes dará dado. Busquem e os encontrarão. Batam a porta, lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate à porta, será aberta. Lucas, capítulo 11, versos 9 e 10. Se pudéssemos ter um rápido vislumbre do que acontece no mundo espiritual e como nossas orações são poderosas, investiríamos mais tempo orando. Resista aos príncipes deste mundo em oração, como o profeta Daniel. Decida colocar em oração suas lutas, angústias e tentações, aguardando com fé até que a resposta venha. Certa vez, eu estava pregando num vilarejo hindu remoto no interior da Índia. Eram pessoas que nunca haviam ouvido falar de Cristo antes. E eu pude apresentar o Evangelho de maneira simples, apresentando o que Jesus havia feito
e quem ele era. Falei dos milagres de Jesus e o apresentei como o verdadeiro Deus que veio a este mundo para nos salvar. No fim, fiz um apelo para aqueles que queriam abandonar os falsos deuses e entregar suas vidas a Jesus. Alguns vieram à frente e, na ocasião, um rapaz chegou perto de mim e falou ao meu ouvido: "Você disse que Jesus curou muitas pessoas e que ele tem poder sobre todas as coisas. E ele aqui está fazendo hoje. Bom, eu trouxe minha mãe para que Jesus a cure. Ela teve um AVC. Ela está sentada lá no fundo." Eu olhei para o fundo e lá estava a senhora com uma mão paralisada por conta do AVC. Confesso que no momento minha fé era muito pequena. Após orar pelas pessoas que estavam na frente, fui orar pela senhora. Quando comecei a orar por ela, a senhora passou a gritar de dor. Parei e perguntei o que estava acontecendo. Ela disse que o braço estava queimando, o braço paralisado. No momento, entendi que Deus queria curá-la. Voltei a orar pedindo por sua cura, e mesmo sem encostar nela, a mulher gritava como se o braço estivesse sofrendo uma cirurgia ali mesmo. Orei por 40 minutos com aquela mulher, até que ela parou de gritar. Abri os meus olhos e vi a mão dela perfeitamente curada, enquanto ela mexia seus dedos diante do rosto. Ela estava feliz por Jesus tê-la curado de maneira tão poderosa. E eu espantado por ver aquilo diante dos meus olhos. Não sei por que tive que orar por 40 minutos. Jesus poderia ter respondido em 1 minuto, mas não respondeu. Por isso continuei orando até que respondesse. Talvez ali estivesse ocorrendo uma batalha espiritual que eu não tinha consciência. O fato é que depois de perseverar em oração, a resposta veio. Nem sempre a resposta daquilo que pedimos a Deus é o que desejamos. Mas naquele dia foi. Ela foi curada.